Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Vou trazer nesse vídeo de agora uma denúncia. Aliás, não é a primeira vez que eu faço esse tipo de conteúdo. E vou trazer aqui uma denúncia sobre um árbitro, porque tá muito claro as coisas que estão acontecendo. Muito claro as coisas que estão acontecendo. O mesmo árbitro, time nordestino, time paulista, CBF, todo mundo envolvido. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é algo importante e o Bahia precisa tomar uma posição com relação a isso. E talvez não somente o Bahia, talvez os times nordestinos em geral. Vou também trazer aqui nesse vídeo para vocês o pessoal da ESPN falando muito sobre o jogo do Bahia contra o Santos. E o jogo do Bahia contra o Santos, eu já falei ontem sobre isso, sobre o que eu não gostei do que o Rogério Ceni falou, do que o Rogério Ceni fez, na verdade, durante o jogo, principalmente as substituições. E assim, ó, o jogo do Bahia, ele, para a imprensa, para os analistas, ele é muito bom de ser assistido, porque são jogos bons, jogos movimentados, jogos com bastante movimentações, gols, emoções. Mas para o torcedor do Bahia, que quer que o time vença, tá precisando ajustar algumas coisas. O time do Bahia é bom. Repito, não me cansaria de repetir. O time do Bahia é muito bom. Mas precisa aprender a matar o jogo. Precisa aprender a ser letal. Eu venho falando isso aqui desde o ano passado. O time do Bahia precisa aprender a ser letal, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Eu já vou começar esse vídeo de cara fazendo aqui uma denúncia. Alô Bahia, alô times do Nordeste, alô CBF, alô quem de direito. Olha só, vocês devem lembrar que no jogo Bahia e Corinthians, o Bahia foi prejudicado, o Bahia foi roubado aqui na Fonte Nova. Esse árbitro aqui, ó, Bruno Arleu de Araújo, ele que apitou o jogo Bahia e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Bola rolou às 20 horas na Fonte Nova. Ele prejudicou o Bahia de várias formas, ele picotou o jogo, ele dava faltas pro Bahia, contra o Bahia, não usava o mesmo critério contra o time do Corinthians, deu cartão amarelo em Everton Ribeiro que não era para ter dado, estava muito claro que ele estava procurando alguma coisa para poder fazer e talvez beneficiar o time do Corinthians, só não anulou o gol do Bahia porque não tinha como anular, seria impossível ele anular o gol do time do Bahia. No segundo tempo ele foi lá, expulsou Everton Ribeiro e essa expulsão acabou meio que definindo o rumo da partida. Porque o time do Corinthians pressionou, não criou muito, não criou absolutamente, para falar a verdade, o Corinthians não criou quase nada. Mas chegou lá com uma falha do Bahia e fez o gol. Bom, esse mesmo árbitro, olha só que coincidência, Bahia, Palmeiras, time nordestino, time paulista, esse mesmo árbitro apitou, sabe qual jogo? Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. E aqui o Yuri Dantas colocou o seguinte: Bruno Arleu de Araújo, o árbitro que destruiu o Sport na Ilha do Retiro, 3 pontos dado pro Palmeiras. Árbitro vai lá, acaba com o time, ganha seus 7 mil reais, não dá entrevista, não fala nada e fica por isso mesmo. Absurdo, intolerável. Olha ele aqui de novo. Olha ele aqui novamente. Bruno Arleu de Araújo. Coincidência, né? Ele apitou Bahia e Corinthians aqui na Fonte Nova, prejudicou o Bahia. Apitou Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro, prejudicou o Palmeiras. Prejudicou o Sport, desculpa. O Sport foi roubado de forma escancarada. Aquele pênalti ali, pelo amor de Deus, até o VAR ainda concordou. Então assim, tô aqui mais uma vez trazendo isso, mais uma denúncia. Cabe ao Bahia agora não permitir mais que esse árbitro apite jogos do Bahia. Tá na cara o que tá acontecendo. São muitas coincidências. Tá na cara o que tá acontecendo. Agora, cabe ao Bahia, ou a quem de direito, tomar suas providências, porque a minha parte tô fazendo. Agora, bora ver aqui a ESPN com relação ao jogo do Bahia. Agitadíssimo, Santos e Bahia. 2-2, a gente começa com os gols. Pedro, vamos lá, um jogo de futebol é incrível, né? Primeiro tempo, o Bahia foi superior.
aí fez esse 1-0, belo gol com o Eric. Aí no segundo tempo, com as mudanças do Caixinha, bastante pressionado, Tassiano faz, Pituca vira, aí você fala, pô, caramba, de novo o Bahia desperdiçando o resultado, e até desperdiçou a vitória, porque só conseguiu empatar depois com o Luciano Juba. Mas quando parecia que daí o jogo tinha ido pro Santos, volta pro meio. Foi e acabou fundo, Pedro Ivo. Vamos falar desse 2-2 agitado. A gente tá vendo aí, né? O gol que a gente assiste ali, o primeiro, aí o gol do empate do Tassiano, que faz 1-1. O gol que a gente assiste ali do Bahia sobre o Santos, ele é quase didático para explicar o primeiro tempo, que era o Santos se posicionando no seu campo de ataque, mas sem saber muito o que fazer. Parece que faz muito esforço e não consegue finalizar ou criar uma chance clara de gol. E o Bahia que sabe mais o que fazer quando pega a bola, escapa rápido, saída de bola treinada, uma transição ofensiva muito rápida, diante de um Santos que não sabe correr para trás para marcar e faz o gol. O Santos do segundo tempo é um Santos que se esforça muito, é muito de volume, é muito de novamente marcar a presença no campo adversário. É aquela coisa da água mole, sabe? Pedra dura, tanto vai batendo dali, uma hora fura, faz o segundo gol. E o Bahia, quando parte para essa transição ofensiva, sabe o caminho do gol mais rápido. Isso deve preocupar o Santos. O Santos que, tá vendo agora aí, ó, o lance do segundo gol aí, o lance do empate, mais uma falha, mais um vacilo, dá espaço muito à defesa do Santos, né? Não pode tomar esse drible final. Então, assim, é um Bahia que precisa de muito pouco para achar o caminho do gol. É um Santos que precisou de muito para achar o caminho do gol. E um Santos que precisa de muito e tem dificuldade e não consegue sustentar um resultado, porque o Bahia tinha algumas peças ali descansando por conta do jogo contra o Inter, né? No meio de semana, pelas competições sul-americanas, pela Libertadores, a gente transmitiu, acompanhou aqui na ESPN no Disney Plus. Então, diz muito sobre a dificuldade que o Santos tem. Caixinha muito xingado pela torcida, muito pouca paciência da torcida pelo que o Santos não conseguia apresentar no primeiro tempo. Muita bola, muita circulação lenta, muita presença no campo do Bahia, mas muita dificuldade quando não tinha bola de correr para trás marcando. E o Bahia aproveita isso. E quando parece, como você disse, quando parece que vai sustentar o resultado, vacila lá atrás novamente e cede o empate. É pro torcedor do Santos sair bem incomodado da Vila Belmiro hoje, Felipe. Então, vamos lá. Eu queria até começar com o lado do Santos, embora eu acho que o Bahia até nos permita mais debate, mas o lado do Santos pela pressão no Caixinha. A gente viu uma Vila quase insustentável ali, a sensação que dá é assim, ele vai cair no intervalo. A gente precisa, né, Felipe, desculpa, a gente precisa entender em qual contexto o Santos chega para esse jogo. O Santos chega para esse jogo depois de uma derrota na estreia para o Vasco, onde todo mundo considerava que eram 3 pontos certos. E Eu vou pular só um pouquinho essa parte aqui que ele fala do Santos, tá? o presidente está endossando muito com a bola. Ela é pensada, ela é fruto de um bom trabalho. Você não tem as principais peças, todas as peças, mas aquilo ali está muito discutido no que é o Bahia hoje do Rogério Ceni. Então você sabe o caminho para chegar ao gol. O Santos não. Parece que ele vai tentando por aqui, tentando por ali, a bola está sempre mascada, a chance nunca é mais clara. Segundo tempo também de muita imposição ali, mas não necessariamente de criação. A gente está vendo uma bola que o Tiquinho acabou sendo traído pelo kick da bola. Então, muito volume. Bate e rebate para lá, briga, a gente está vendo, está sendo briga, vai, finaliza, gol. Mas não é algo tão bem construído, não está algo tão bem automatizado como é, por exemplo, essa transição do Bahia. Então, muito no volume, numa abafa, consegue a virada. Mas muito não consegue sustentar lá atrás, não consegue correr para trás, marcar também, o Bahia precisa de pouco para chegar ao seu gol. Primeiro para abrir o placar, depois para conseguir empate no final da partida. E fica muito amargo, sim, esse gosto de empate do Santos. Agora, isso aí é brincadeira, Felipe. Isso é brincadeira. Isso aí é, sabe? Essa a gente quer falar do jogo, mas a arbitragem do domingo nessa rodada. Essa rodada foi péssima, a arbitragem. Já Carlos Eugênio Simon com a gente. Esse é um lance que mesmo na câmera que a gente está mostrando agora, que é distante, você já vê que a bola bate no rosto do jogador do Bahia. E aí, né, aquela coisa, é o tipo de problema que dava pra resolver em 6 segundos, né? Ali no primeiro replay, opa, no rosto. E aí vai, demora, chamam e tal. O braço do defensor do Bahia nem tá exatamente colado ao rosto. A bola pega muito claramente, sabe, no rosto do jogador do Bahia. E ele marca ali sem muita convicção. E graças, ainda bem que temos o VAR para corrigir, como foi, por exemplo, no impedimento do Atlético Mineiro de São Paulo, ainda bem que se corrige, como foi agora. São lances muito claros. É erro muito claro que está acontecendo dentro de campo. É isso. Vamos pro lado do Bahia, já também na Vila Belmiro, os técnicos pintando para falar, todo esse volume de informação sobre Santos e Bahia. Bahia, como você disse, aí com esse jogo contra o Santos encavalado de Libertadores, agora a gente tem uma sequência de muitos jogos de Libertadores, empatou em casa com o Inter, pega fora o Nacional e vinha no Brasileiro de um empate com o Corinthians. E a curiosidade é sempre saindo à frente. E o Rogério Ceni, que deu uma entrevista coletiva maravilhosa depois do jogo do Inter, falando disso, de um time que está jogando bem. Eu sou fã do futebol do Bahia em 2025, mas não está sustentando resultados, Pedro. Mas eu acho que hoje a gente tem um outro contexto, Felipe. Contra o Corinthians não sustentou o resultado. Contra o Inter não sustentou o resultado. Contra o Santos foi uma dinâmica diferente. O Bahia do primeiro tempo hoje não é o Bahia, por exemplo, da dinâmica de jogo do Corinthians. Não é, por exemplo, o Bahia que a gente viu contra o Inter. É um Bahia que viu muito o Santos se posicionando no seu campo de defesa, que apostou nessa troca de peças dos últimos jogos para esse, em saber acelerar essa saída. Ao saber acelerar a saída, precisou de pouco. O primeiro tempo do Bahia é de um cenário positivo. E o segundo tempo, quando o Santos começa a reagir, começa a se colocar novamente em seu campo de ataque, dessa vez com volume para fazer gols, o Bahia tem a capacidade de recuperação. Veja uma dinâmica diferente. O Bahia tem sim o que levar de positivo nesse jogo de hoje. É diferente do ponto. Os 2 pontos da estreia foram perdidos. O ponto de hoje, pelo cenário do segundo tempo, você pode dizer que foi conquistado. Você olhando o Bahia no momento, trabalho, a bola, mesmo com os resultados, passa a confiança de
quando eu falo conquistas, não é de títulos, embora possa ser, mas de objetivos, de solidez, ou você ainda não tem essa percepção, Pedro? Seria muito fácil, Felipe, eu me pautar pelos resultados, sentar aqui e falar, empatou semana passada, empatou meio de semana, empatou hoje. Esse Bahia não decola. Só que pra gente falar de projeção onde ele pode chegar, a gente tem que ver a bola jogada. Me agrada o que o Bahia é capaz de produzir contra o Corinthians, me agrada o que o Bahia é capaz de produzir contra o Inter, me agradou o que o Bahia fez no primeiro tempo hoje, e também ter essa capacidade de reação ali ao final da partida sobre um cenário de pressão. Precisa colocar mais a bola para dentro, precisa ser mais efetivo em jogos como o Corinthians e Inter completo? Sim. Podia hoje ter cedido menos espaço ao Santos, tivesse lá sua formação completa? Também. Mas você vê que tem um trabalho. O Bahia sabe o que fazer com a bola, o Bahia sabe que todo mundo está buscando o caminho, como eu disse no primeiro gol. O Bahia sabe o que fez ali nessa pressão final para buscar o empate. Então acho que o torcedor tricolor lá da Boa Terra, ele pode olhar e entender que o que vem nesse suco, nesse resumo dessa semana, né? Estamos falando de domingo passado para hoje, vai um pouquinho além desses 3 empates aí. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma tela para falar do Luciano Juba, que está fazendo uma temporada muito boa, jogou muito bem no meio de semana, jogou bem, hoje fez o gol, né, do empate no fim. A primeira rodada, assistência contra o Corinthians, a segunda rodada, assistência mais gol. A bola que ele mete no gol do Eric é realmente a jogada inteira muito bonita, mas é uma ótima bola. Gols do Bahia em 2025 no Brasileirão, né? Até que foram 3 e ele participou dos 3 com 2 assistências e um gol, peça fundamental no time do Rogério Ceni, Pedro. Peça fundamental, porque quando você olha, você pensa em Everton Ribeiro, em outros nomes por ali, né? Você pensa em Caio Alexandre, você vai pensar, tem, por exemplo, Pulga, tem Luciano Juba também. Acho que muita gente talvez não olhasse. O jogo passa muito por aquela beirada, o jogo passa muito por aquele lado, foi assim contra o Corinthians. É muito interessante o que o Juba vem fazendo por aqui. A gente volta a falar do Santos e já na Vila Belmiro, mais da repercussão. Será que esse empate também fica relacionado ao Caixinha? Vamos lá, tentando ver o copo de hoje. A gente teve um primeiro tempo ruim do Santos, assim, ele foi abaixo do poder. Abaixo, e assim, tem um adversário, né? O Bahia também fez um ótimo primeiro tempo. Exato, muito bom adversário. Tá aí, galera, pra vocês. Tá aí pra vocês, o pessoal da ESPN falando muito sobre o Bahia. É como eu disse, pra imprensa, para os analistas, os jogos do Bahia são jogos deliciosos pra assistir, né? Jogos com muita dinâmica, variáveis, emoções, jogadas trabalhadas. O time do Bahia realmente, o Bahia tem um bom time, o Bahia consegue construir. Só que o Bahia tá faltando matar os jogos. O Bahia tá precisando ser um time letal. O Bahia precisa ser um time copeiro, cirúrgico. Se o Bahia quer conseguir grandes coisas na temporada, o Bahia precisa aprender a vencer jogos. Vencer. Vencer e vencer. Só jogar bem, só jogar bonito, só jogar... Não é interessante. O Bahia precisa vencer. É isso que vai fazer grandes conquistas. É isso que vai fazer o time conquistar, fazer grandes campanhas e conquistar coisas grandes, né? Se ficar nessa de jogar bonito e demorar, criar um grande volume e não conseguir fazer os gols, não matar os jogos e ficar sempre nessa, infelizmente, o trabalho não vai se sustentar. É isso, nação. Eu vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?